Olá, gente, tudo bem? Aqui é Denis Pontes. Obrigado por ter vindo ao meu canal. Hoje eu queria falar sobre alguns termos que às vezes nós usamos para se referir aos espíritas. E às vezes é usado o termo kardecismo para se referir à doutrina, e kardecista ao seguidor da doutrina, seria de Allan Kardec. Sendo que no Livro dos Espíritos, os termos apropriados são espiritismo para se referir à doutrina e espírita para se referir ao seguidor desta doutrina. Porém, seria totalmente errado usar o termo kardecista ou kardecismo. Quais observações poderíamos fazer para aqueles que não têm conhecimento aprofundado? Para aquele leigo que talvez nos questione sobre quais as nossas crenças, quais os fundamentos da doutrina que seguimos. Vejo que nessa situação poderia ser sim apropriado usar esses termos, e eu vou usar como base para essas observações o livro Mediunismo, do mentor Ramatiz, e é psicografado por Hercílio Mais. Alguns recusam as obras desse mentor. Eu, porém, acho muito coerente o que ele fala. E aqui já na página 15 desse livro, ele na verdade traz uma advertência para os candidatos à mediunidade. E ele faz essa advertência da seguinte forma: todos os candidatos a médiuns, o êxito nesse serviço depende muito mais da renúncia, do desinteresse, humildade e ternura dos seus medianeiros, dos seus trabalhadores, do que mesmo qualquer manifestação fenomênica, espetacular, que empolga os sentidos físicos, mas não converte o espírito ao bem. Então ele está falando que o êxito do serviço do trabalhador, do candidato à mediunidade, depende realmente de qualidades intrínsecas à moral do próprio trabalhador, que é o desinteresse, a humildade, a ternura, né? E sentimentos desprovidos de qualquer ganho. Isso pode converter as pessoas que te ouvem, né? Você, candidato à mediunidade, elas podem sentir em você o verdadeiro e sincero amor. E ele continua trazendo observações sobre o desenvolvimento desta função de medianeiro. E agora eu vou falar sobre o capítulo 1. Aqui foi a parte da introdução, na página 15. E o capítulo 1 ele começa aqui a partir da página 17. E eu vou abordar só algumas partes do texto, para não ficar muito longo. Então ele fala que assim como um futuro acadêmico compete primeiramente estudar a cartilha primária, né? Aqueles que vão cursar o nível superior, primeiro tem que começar pelas lições lá no primário. Então, assim como eles, a fim de aprender o alfabeto, que o credenciará para tentar no futuro os estudos mais complexos da cátedra universitária, assim também ele está fazendo uma comparação. O médium, ele precisa começar esse desenvolvimento orientado pelas lições básicas da doutrina espírita. Então ele fala que a doutrina espírita são aquelas lições primárias que todo médium deveria ter para se candidatar futuramente às posições de medianeiros mais elevados. Então começa tudo pela doutrina espírita. Ramatiz assim, defende o espiritismo, as obras espíritas. E ele continua, eu vou pular agora para a página 18, ele diz que assim como seria absurdo, e ele continua fazendo essa comparação, né, com a questão universitária, começando pelas lições primárias, e o médium também começando seu desenvolvimento pelo espiritismo. Então, assim como seria absurdo pretender alguém candidatar-se a um curso acadêmico, né, mas negando-se a alfabetizar-se em primeiro lugar, tentando alcançar o seu objetivo superior por meio de tentativas empíricas e experimentações confusas, também é absurdo o candidato necessitado do desenvolvimento mediúnico que despreze as regras, as normas fundamentais do Livro dos Médiuns. Ele se refere à obra de Allan Kardec, o Livro dos Médiuns.
que cimentou definitivamente a prática sensata da mediunidade. Assim, como não confiais na criatura que afirma portadora de um diploma, né? Alguém que tenha um diploma acadêmico, mas que nunca estudou no primário. É claro que também não podeis confiar na capacidade, na segurança, no entendimento de qualquer médium que ignore os princípios mais rudimentares sobre a mediunidade expostas no livro dos médiuns. Então, mais uma vez, ele defende o estudo das obras do Espiritismo, né? E se referindo aqui principalmente a esse livro, para aqueles que se candidatam à mediunidade, seria o Livro dos Médiuns. E ele fala no finalzinho que essas obras são um roteiro certo e seguro ao desenvolvimento, tal como Allan Kardec estabeleceu. E aí fala de todas as obras fundamentais, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, e também tem o livro Céu e Inferno e a Gênese, assim como demais obras complementares. Ele fala que todas essas obras elas dão um roteiro certo e um roteiro seguro, que é o mais importante para o desenvolvimento da mediunidade. Então veja como que esse mentor ele defende as obras espíritas, né? Ele defende o espiritismo. E aí eu pulo agora para a página 21, onde é feita uma pergunta a esse mentor, né? Que alguns médios justificam que não é necessário ler o Livro dos Médiuns ou qualquer obra de Allan Kardec ou qualquer obra espírita, alegando que os próprios guias eles ensinam, né? Dizem que os guias ensinam de forma espontânea aquele desenvolvimento para o médium e afirmam que qualquer condicionamento literário e método doutrinário particular possa restringir essa livre espontaneidade do ensino dos mentores. Então, há alguns espiritualistas, né, alguns praticantes do mediunismo, que afirmam que não é necessário ler essas obras, que isso, na verdade, pode atrapalhar a manifestação livre dos seus guias. E olha o que o mentor fala. Certamente, tais médiuns pretendem justificar a sua própria preguiça mental. Ele chama de preguiçoso o médium que não quer estudar, ou a alegria para com o estudo da doutrina espírita. Né? Tais médios pretendem justificar a sua própria preguiça mental ou alegria para com o estudo da doutrina espírita, coisa ainda muito comum em alguns deles. Não percebemos que razões sensatas possam sancionar tais disparates. Já sabeis que do lado de cá, e aí esse mentor está falando que do lado espiritual, né, do lado onde ele se encontra, muitas vezes são vertidos conselhos e orientações maquiavélicos por parte de pseudos guias que semeiam incongruências e alimentam sandice entre os médiuns invigilantes e aqueles que são avessos, contrários à disciplina espiritual. Embora a faculdade mediúnica ela seja espontânea, em sua essência, o desenvolvimento deve enquadrar-se em rigoroso procedimento e experimentações sadias, livrando-se das práticas e ritualismo ridículos, dos exotismos, das demais inconveniências censuráveis. Então ele faz mais uma vez advertências de que médiuns que não querem estudar, né, e aí por isso justificam que não devem ler o Livro dos Médiuns ou as demais obras espíritas, estão na verdade tentando justificar a preguiça mental. É aquela pessoa que realmente tem preguiça de ler, preguiça de estudar. Isso quem fala é o próprio Ramatiz, tá? Só para enfatizar bem que não é assim as minhas palavras, é o pensamento do próprio espírito Ramatiz nesse livro aqui, Mediunismo. E ele adverte mais uma vez que existe do lado de lá essas consciências, essas inteligências que não perdem a oportunidade de enganar qualquer curioso, qualquer desprevenido quanto aos conhecimentos
que são essenciais para proteger-nos das enganações, das fraudes, e aqueles pseudos sábios que se manifestam como guias. É possível também identificar-se através do estudo sério das obras básicas, as obras espíritas, como o próprio Ramatiz está defendendo aqui. E aí, eu pulo aqui agora para a página 23, onde ele fala que, em face dessas considerações, vereis que é perfeitamente descabida qualquer ironia ou descaso que alguns espiritualistas desavisados ainda emitem contra Allan Kardec e a sua codificação espírita. Então ele fala que é perfeitamente descabida qualquer consideração, qualquer afirmação que um médium faça contra o espiritismo, contra as obras espíritas. Então ele está totalmente, na verdade, perdido e afundado em orgulho, em preguiça de estudar e orgulho, conforme o entendimento aqui das orientações desse mentor Ramatiz. E ele completa ainda. E agora que entra o tópico do nosso estudo, onde eu queria falar sobre o termo kardecismo, se referindo à doutrina ou kardecista para o praticante desta doutrina. E ele comenta sobre isso também na página 24. Ele fala que o vocábulo kardecismo, bastante generalizado entre os espíritas, é somente uma indicação do modo de exercer o compromisso da mediunidade, isento dos rituais, aqueles rituais, extravagantes, e da idolatria, das oferendas, distinções hierárquicas ou quaisquer outras exigências que exteriorizam aquilo que só requer um entendimento mais interior. Ele significa, pois, a distinção correta de um procedimento doutrinário, sem menosprezar qualquer ideia ou movimento espiritualista alheio. Então, Ramatiz, ele diz aqui que é sim válido usar o termo kardecismo para se diferenciar, um compromisso com a mediunidade séria, uma mediunidade que estuda a doutrina e que é desprovida, ela é desvinculada desses rituais, dessas oferendas, da hierarquia, cargos entre os membros de uma seita ou de um movimento qualquer. Porque a mediunidade, Ramatiz, ele deixa bem isso claro, que ela não é exercida só no espiritismo ou só pelos espíritas. As pessoas que exercem a mediunidade fora da doutrina espírita são considerados como espiritualistas. Porém, para aqueles que estão de fora, como eu disse no início, que não conhecem a doutrina, podem confundir e achar que tudo é espiritismo, que todos são espíritas. E por isso Ramatiz diz que esse vocábulo, esse termo, kardecismo, ele é bastante válido para se referenciar a distinção correta de uma mediunidade, de um desenvolvimento mediúnico, baseado numa doutrina, num estudo sério, mas que não menospreza, que não vai jamais falar mal de qualquer outro movimento espiritualista. Assim como vemos esses movimentos espiritualistas muitas vezes falarem mal da doutrina espírita, dizer que ela restringe ou que ela está ultrapassada, nós temos que ser diferentes, temos que respeitar todo e qualquer movimento de consciência, porque cada um tem o seu tempo correto para alcançar a iluminação. E a iluminação, ela vai vir muito mais pelo interior do que pelas aparências exteriores, Então é isso. Eu sou adepto à forma como Ramatiz pensa também. Ele até termina aqui no final, que de modo nenhum é lícito ao kardecista censurar qualquer um dos movimentos alheios que, atendendo ao modo peculiar de sua instituição, pratica um mediunismo diferente. Ele só está aqui, o kardecista, pois é aquele que simpatiza com o exercício mediúnico da mesa
conforme os preceitos de Allan Kardec, conforme a doutrina espírita. Então ele fala que esses vocábulos, né, kardecismo, se referenciando a uma mediunidade de desenvolvimento sério, de estudo, livre desses métodos que falamos aqui, e o kardecismo, né, o kardecista se referindo àquele que exerce a mediunidade dessa forma, são vocábulos sim válidos. São vocábulos sim que vão diferenciar o exercício da mediunidade. E eu achei muito proveitoso a leitura desse capítulo 1 aqui do livro Mediunismo e compartilho dessa mesma ideia de Ramatiz, que é válido sim, principalmente para aqueles que não conhecem profundamente a doutrina espírita, quando chegam a nós e indagam, às vezes com a nossa própria atitude, né, no local de trabalho, na escola ou no local público, as pessoas percebem que nós somos diferentes nas atitudes, na palavra, na conversa, nos gostos, e às vezes eles chegam e perguntam: o que você é? Qual a sua religião? E às vezes, se a gente falar espírita, eles podem associar com as demais formas de espiritualismo, né, ou a prática do mediunismo que nós vemos através de nossos outros irmãos, e que não são práticas que fazem parte do nosso estudo. Então é válido, às vezes, falarmos que somos espíritas ao modo kardecista, né, embasado na doutrina de Allan Kardec, que é aquele codificador. Ele não é o dono da doutrina. A doutrina ela vem desses mentores que estão nos outros planos e que nos transmitem esses fundamentos para que possamos guiar melhor a nossa vida. A doutrina vem deles. Porém, Allan Kardec ele foi uma figura muito importante em codificar, em colocar isso de modo filosófico, racional e assimilável para qualquer um que leia as obras espíritas e tenha um entendimento que é mais importante. A doutrina espírita ela não é uma seita rigorosa, uma ortodoxia imaleável. Ela é uma doutrina que visa arrancar do ser o racional, que visa explorar os ensinos que cheguem até o coração e modifiquem as atitudes da pessoa. É a prática do bem, a prática da caridade. Então é muito válido nós usarmos esse termo, sim, às vezes para explicarmos à pessoa o modo como exercemos a mediunidade, o modo como acreditamos na doutrina. Era isso o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhe com os amigos, se puderem deixar o curtir. E nos encontramos por aqui num próximo assunto.